Podcast O Novo Hunter. Patrocínio Epson do Brasil, Rede Cooper e Rádio 90 FM Blumenau. Olá, eu sou Roberto Vilela e você está no podcast O Novo Hunter. O nosso podcast sempre traz profissionais que fazem a diferença nos seus mercados. Comigo, meu amigo e parceiro DJ Castro. E hoje a gente vai conversar com o Márcio Tomelin, que é diretor da WK Sistemas. Ele vai explicar um pouquinho melhor essa atuação dele, que é bem ampla, né? Márcio, brigadão por ter aceitado o convite e estar aqui com a gente. E eu que agradeço a oportunidade, DJ, Roberto. Estamos aí para mais um episódio. Legal. Márcio, a gente sempre pede em todo episódio que o profissional conte um pouco da sua trajetória, seja um pitch, né, falando um pouco da sua história, como começou e como chegou até o atual momento, e um pouco da empresa, porque também é bem importante, né, a gente está numa região onde empresas de tecnologia são muito pujantes, né, a gente tem grandes empresas aqui na nossa região, e a WK é uma dessas, né, então seria bem legal você contar um pouco da história, tanto da WK quanto do Márcio. Legal, vamos lá. É difícil fazer um pitch aí de 24 anos de experiência, né? Mas vamos tentar. Eu estou no mercado de TI há 24 anos e na WK há 24 anos, né? Trabalhei antes um pouquinho na FURB, lá como um bolsista e tal, mas logo fui para a minha carreira profissional na WK, onde estou até hoje. Naquela ocasião, fui chamado para um processo seletivo, comecei no suporte técnico. Então, minha primeira experiência foi com muito contato com o cliente, né? Ajudando os clientes a resolver os seus desafios do dia a dia. Logo na sequência, naveguei por várias áreas da empresa, né? Passei por consultoria, por treinamento, capacitação de clientes e fornecedores da WK, parceiros principalmente, né? Tem uma rede de parceiros muito grande. E fui avançando por várias áreas, eu imagino que muito pela minha inquietude, assim, de ficar num único projeto, né? E de ver oportunidades sempre ao longo da minha carreira, dentro e fora da WK, para que ela possa expandir e aproveitando essas oportunidades. Então, isso fez com que eu navegasse por várias áreas da empresa, indo para a área de mercado, atuando inicialmente no comercial, como pré-venda, consultoria em clientes, e chegando à área de marketing, construindo a área de marketing da WK, né, o time de marketing, construindo o time de gestão de canais, estruturando várias áreas dentro da empresa, desde as partes técnicas até as de mercado. E ao longo dessa carreira, então, aí construindo também uma relação de confiança muito grande com sócios, com a rede de parceiros, que é muito importante e que é o que impulsiona o sucesso da WK. E hoje estou aí na cadeira de diretor de mercado e produto há 4 anos. Conta um pouquinho a tua atuação como diretor de mercado e produto, o que envolve tudo isso? A WK tem uma estrutura bastante otimizada, embora tenha aí em torno de 5 mil clientes ativos, né? Numa trajetória de quase 40 anos, a gente consegue ter um modelo de negócio bem otimizado, né? Com um time enxuto, entregando grande qualidade para os nossos clientes. A gente tem em torno de 200 pessoas hoje na WK, que fica aqui em Blumenau, né, na sede física da WK, e mais umas 300 a 400 pessoas espalhadas na nossa rede de parceiros. A minha atuação, então, indo diretamente para a tua pergunta, Jota, a diretoria de mercado na WK, ela abrange marketing, gestão de canais, vendas diretas e gestão de conhecimento. E o outro lado da diretoria, a diretoria de produto, envolve engenharia, qualidade e serviços. Dentro de serviços, suporte e serviço de assessoria e consultoria. E também, claro, né, como o próprio nome diz, a área de produto, né, que é nosso time de produto aí que todo o desenvolvimento, todo o roadmap de desenvolvimento dos produtos futuros ficam dentro desse... Sim, o roadmap, a gestão estratégica do produto, até o go-to-market dele, né, porque daí se entrelaça com a diretoria, a parte da diretoria mercado que está comigo, né? Essa foi uma decisão dos sócios e a gente vê que tem dado certo, né? Por promover essa afinidade entre as áreas. Por um lado, olha para o mercado, entendendo as oportunidades. Por outro,
olha para as estratégias de produto e negócio para explorar essas oportunidades. E conta um pouquinho da WK que você comentou, com mais de 40 anos de existência, que produto a WK, para quem não conhece, né? O que ela faz? A WK completa 40 anos no próximo ano, em janeiro. A WK teve sua origem desenvolvendo software aplicativos para contabilidade e escrita fiscal. Isso lá em 84, né, quando ela começou. Nas tecnologias disponíveis na época, enfim, né, e com um processo evolutivo muito interessante, digno de que se na época existisse o conceito de uma scale-up, né, por ter uma estratégia de mercado muito forte, muito competitiva e um produto muito inovador. E desde lá, então, o mercado foi expandindo, oportunidades além da contabilidade foram surgindo, né? E a WK foi olhando para isso e expandindo seu portfólio. Além da evolução tecnológica do produto, a expansão do portfólio. Certo. Hoje a gente tem uma suíte bastante ampla de um RP, que tem mais de 30 módulos para aplicação desde empresas industriais, atacadistas, redes de varejo, prestador de serviço, terceiro setor e organizações contábeis. Então, é um portfólio amplo que permite bastante diversificação de público, porque o nosso portfólio ele é adaptável a cada tipo de negócio, né? Por ser modular, por permitir uma implantação modular e gradativa, então a gente pode começar em empresas dos mais diversos portes e segmentos e avançar com ela, né, que faz parte do nosso propósito, que é o nosso propósito, aliás, impulsionando o crescimento dessas organizações, né, por meio do uso das nossas tecnologias, acompanhando esse crescimento e ajudando a empresa a obter esse crescimento. Você vai aí um software implantado na empresa e vai crescendo de acordo com o desenvolvimento da organização. Vai, né? As nossas tecnologias, elas ajudam as empresas a crescer. À medida que elas vão crescendo, elas vão tendo novas necessidades e a gente vai acoplando novos módulos, novas funcionalidades, né? De acordo com a necessidade de cada E negócio. vocês têm segmentos específicos que atuam? A gente tem uma penetração bastante boa no setor industrial, indústria de manufatura, prestador de serviço B2B, comércio varejistas com algumas grandes redes de varejo, né, no ponta a ponta. Então, a RP vai desde a operação até a retaguarda, né? Isso tanto na indústria quanto no varejo. O terceiro setor, a gente tem atuado muito bem, a gente tem uma solução muito forte para o terceiro setor, que não exclusivamente voltada para esse segmento, mas pela própria característica do produto da WK desde que ele nasceu, de ter uma diferenciação muito forte, com ferramentas muito voltadas para gestão e contabilidade gerencial, né? Para análise de custo, centro de custos, análise de projetos, resultados, rentabilidade. Isso é algo que é muito importante para o terceiro setor, porque o terceiro setor ele obtém receitas por meio de patrocinadores, né, de incentivos. Precisa apresentar isso. E precisa prestar contas. E nesse ponto, o nosso produto tem se mostrado muito forte e tem feito a gente escalar bem dentro desse segmento. Legal. E como que você está vendo? Muito está se falando nos últimos tempos, né, que o mundo da tecnologia está passando por um freio de arrumação, está balançando. A gente vê lá o Google mandando gente embora, o Facebook, as outras empresas. Do ponto de vista da WK, como é que você está vendo isso e o contexto do mercado brasileiro? É na linha que você falou, né? É um freio da arrumação, né? Da acomodação, né? Porque alguma coisa em algum momento aí acelerou demais ou alcançou um estágio que o mercado hoje não absorvia, né? Tão bem. Não absorve mais tão bem, né? Com o boom da tecnologia na pandemia e investimentos quase infinitos, né? Fez as empresas utilizarem esses investimentos para expandir, mas tem que ter consumo também, né? Para isso tudo, né? A gente vê isso com uma certa preocupação, porque pode haver impacto, né? Para os nossos clientes, para os nossos negócios, né? Por outro lado, é uma oportunidade, essa arrumação que está acontecendo, né? A WK, ela vem num sentido contrário, a gente vem crescendo, vem contratando,
assim como outras empresas também, claro, né? Não significa que isso é um movimento tão generalizado assim, né? De layoffs e reduções de investimentos. Mas no nosso universo a gente está bastante seguro em relação a isso, porque a WK é uma empresa que tem uma sustentação financeira muito sólida, né? Apesar de a WK ter dobrado de tamanho nos 4 últimos anos, em termos de faturamento, e quase dobrado em termos também de pessoas, é um crescimento orgânico, né? Pautado em ações e estratégias muito sustentáveis, o que não nos coloca numa situação de ter que frear, ter que demitir, porque a gente não está devendo nada para ninguém, né? A gente não está rodando a operação com runway, com um caixa que não é nosso. Então, quanto a isso, a gente está bastante seguro e a gente está atento aos movimentos de mercado, porque como dentro do próprio setor de TI tem acontecido um efeito de imitação, né? Tem um estudo da Universidade de Stanford que tem avaliado esse acontecimento dos grandes layoffs mundo afora, e os pequenos também, porque são vários, né? Para entender a motivação disso. E nesse estudo foi constatado dentre os motivos, um deles é o efeito imitador. Diz que rola nas mesas de conselhos de várias empresas quando e quanto, né? Ou seja, quando nós vamos demitir e quantos. E esse efeito imitador que está rolando dentro do segmento da tecnologia mundo afora pode sim afetar outros segmentos, né? Por que não amanhã ou depois uma indústria olhar para isso, sendo que até então a indústria de repente estaria olhando para o segmento de TI, esse segmento é muito próspero e sim, se está acontecendo isso agora, peraí, eu tenho que olhar para o meu negócio também. Perfeito. E se isso acontecer, pode rolar esse efeito imitador em outros segmentos. E os nossos clientes podem estar inseridos nesses outros segmentos. E aí pode vir um impacto para cá também, né? Se há redução dentro dos nossos clientes, pode haver redução em várias frentes, né? Então a gente olha sempre os dois lados, né? De que maneira a gente tem que estar preparado para mitigar os riscos e da mesma forma, sobre esses riscos, quais são as oportunidades para a gente entrar e se fixar ainda mais forte dentro dos clientes que já estão conosco e conquistar novos. Que eu vejo que é muito uma consequência também de empresas que tiveram um crescimento muito grande na pandemia e plotaram essa curva de crescimento para o infinito, né? E falaram, agora a gente vai crescer nesse ritmo. Não, peraí, o mercado, o consumo, como você falou, não respondeu dessa maneira, porque era praticamente impossível, e aí tem que dar uma ajustada. É verdade. Tomelin, eu tenho uma lembrança, né, de algumas convenções que a gente fez com a WK e de sempre muitas pessoas, os canais, né, de vendas. Queria entender neste momento se a venda hoje do ERP e de todas as soluções que estão dentro da WK ainda acontece somente com canais de venda ou canais mais a venda interna, né, equipe interna. Como é que funciona esse modelo? Haja vista que a empresa cresceu nos últimos 4 anos quase que o dobro. Nesses últimos 4 anos, nós inserimos 3 de pandemia. Sim. Então, eu acho legal comentar isso, né? Porque 4 anos, 3 são pandemia. Então, houve um crescimento expressivo dentro de um momento de extrema turbulência. Isso pode até ser em decorrência do fato de quem não estava, de repente, com tecnologia atualizada, entender que ela era fundamental para o seu tipo de negócio. Mas como é que funciona essa comercialização e qual é, de repente, na tua leitura, o motivador de um crescimento orgânico tão expressivo num momento tão delicado de economia ou até mesmo de mundo, né? Que é a pandemia. Vamos lá, vou tentar responder por partes, né? Quando a pandemia surgiu lá em 2020, em março de 2020, 17 ou 18 de março. Sim. Logo no início de abril, a gente reuniu o nosso time interno aí de canais. Tá. E já para apresentar um redesenho de estratégia. E naquele momento, o redesenho de estratégia, ele veio para fortalecer algo que já era muito presente na WK, que era o cuidado com o cliente, mas de maneira muito mais forte. A bandeira que nós levantamos foi, né, eu lembro falando em lives para os canais e para os nossos colaboradores internos, que desde lá até hoje a gente faz live mensal, inclusive, que o nosso cliente tem um grande potencial de sofrer com a pandemia. Sofrendo, ele vai precisar reduzir custo.
vai reduzir consumo, e o impacto do impacto vai ser reduzir custo. E nós temos que trabalhar muito focado em atender muito bem o cliente, Para que a redução e não seja não causar problema para o cliente, para que a gente seja o último da lista, com essas palavras eu usei, da linha de cortes. E junto com isso, a gente implantou um pacote, a gente chamou de pacote anticrise, e a gente forneceu para os nossos clientes muitas concessões de apps, de serviço em nuvem, Legal. de gestão de documento eletrônico, porque ia ter que muito ser digitalizado, né? Uma série de presentes para manter essa... E também com concessões contratuais. A gente fez muita concessão com o cliente para não perder o cliente, dando desconto. Como é que é? Sem prazo, enfim, né? A fundo perdido. Era essa palavra que eu queria, a fundo perdido. E aí deu uma ligeira baixa no faturamento, depois começou a empinar e a vir novas vendas. E os nossos canais foram essenciais nesse movimento, porque eles foram junto conosco nessa empreitada, né? E aí todo mês apresentando resultado para todo mundo e puxando para a galera para o mesmo propósito. A gente elevou muito a qualidade do produto naquele período, né? Nosso produto sempre teve uma característica de ser muito qualificado, né? Tanto que a gente tem aí seus 20 mil usuários e na nossa rede de suporte a gente não tem 100 pessoas, sendo que na WK são 30 e o resto está espalhado em canais que são sobreposições. Quando a gente otimizar isso, a gente está num movimento assim, a gente vai ter, sei lá, 50 pessoas no suporte. A volumetria de chamada é muito baixa. A qualidade do nosso produto, que já era boa, subiu ainda mais, porque a gente olhou muito para a qualidade do produto e da entrega, né? Porque não é só o produto em si. E a rede de canais foi decisiva nisso, por entrar nessa empreitada, né? Olhar muito mais forte para NPS, ajudar o cliente a entender a necessidade dele, né? Botar na prática de verdade a empatia. E esse modelo de canais, ele é decisivo e muito assertivo, a gente entende lá na WK, né? A gente sempre teve cliente direto, a WK sempre teve cliente direto, desde o início da sua história. Mas só de 4, 5 anos para cá que a gente estruturou um time de gestão de clientes diretos. Entendi. Antes era exclusivo canais, como você lembra, né? Não tinha vendedora WK, não tinha time de serviço próprio. A gente deixava isso com os canais exclusivamente. O mercado foi mudando. Perfeito. Os próprios clientes que a gente atendia diretamente, a gente tinha que dar um atendimento também tão bom quanto dos nossos canais, né? Para isso precisava de um time e, principalmente, a gente viu que a gente não podia mais esperar para ter um laboratório dentro de casa. Um laboratório, entre aspas. Sim. Que é ter um relacionamento direto com o cliente para entender da ponta as necessidades tanto de produto, quanto comerciais, quanto de relacionamento. Isso foi uma grande virada de chave para a gente, porque a partir dali a gente aprendeu muito mais sobre como lidar com o cliente final, né? Como entender das necessidades dele. A experiência dele em todos os sentidos. Como cuidar da estratégia do produto, de gestão de produto. E isso veio graças a essa operação de clientes diretos dentro da WK, né? Não em detrimento à rede de canal, porque a gente continua impulsionando a rede. Sim. E captando novos canais, mas para trazer para dentro de casa mais proximidade com o cliente final, no sentido de entendê-lo, para fortalecer nosso portfólio e nossas práticas de atendimento. Eu percebo quando você fala do crescimento, eu acho que eu posso validar algumas coisas, porque eu estou no mercado de consultoria há 23 anos. E eu nunca me deparei com tantos clientes que eu atendo fazendo migração de sistema para WK ou estudando esta possibilidade. Não vou citar nomes aqui, mas são vários. E isso não acontecia outrora, né? Então, por exemplo, há 5 anos atrás, eu não tenho muita lembrança de clientes dizendo, não, eu tô estudando a possibilidade de mudar para WK, estou fazendo todo um acompanhamento, várias reuniões online com o pessoal, para tentar customizar ao máximo para a gente ver se a gente vai entrar com WK. E num curto intervalo de tempo, vou te falar de 1 ano, 2 anos para cá, foram vários os clientes de portos muito distintos, em cidades diferentes aqui da nossa região, que aí eu estou vendo, vai mudar o ERP? Estou estudando esse, mas eu estou 80% inclinado para ir para WK, fechei com WK. Então isso mostra, Márcio, para mim, DJ, que nos assiste aí,
uma agressividade bastante grande na ponta, na hora de vender, que eu não sentia no passado. Posso estar enganado, eu que não estava percebendo, não estava achando o cliente certo. Nossa, Mas a impressão que eu tenho é que parece que a galera criou uma musculatura diferente e foi para briga, e foi com força. Esse é um ponto bem interessante, ir para briga e com força, né? A WK, ela sempre teve um produto muito forte, foi muito respeitada no mercado, né? Mas era mais low profile, né? Um pouco, low profile, mais tímido. Exato. E a gente começou lá em 2018, rediscutindo o nosso planejamento estratégico, foi a partir dali que aconteceram muitas mudanças na WK, né? Reconhecendo isso, que a gente está muito tímido. Nós temos um diamante bruto na mão aí que a gente não está lapidando e não tá se fazendo entender para ponto para o mercado. E daí saiu ações muito fortes, né? De reposicionamento de marca e produto, que aconteceu em 2022, né? Então a gente mudou completamente o nosso posicionamento, não só a identidade visual, como o DJ sabe muito bem que não se limita a isso, um reposicionamento de marca é muito mais do que isso. Nossa, vai dar cultura às práticas do dia a dia. Mas então a gente revisitou isso, né? Fez uma larga pesquisa com clientes, com o mercado, para entender o que eles entendem sobre nós, como eles nos veem. Junto com isso, a gente já vinha com uma iniciativa estratégica muito forte e propositalmente a gente juntou as duas coisas de reposicionamento de produto com inovação tecnológica e de posicionamento no mercado em relação a esse produto. E a gente fez uma grande transformação que a gente chamou da nova WK em 2022. E de verdade é uma nova WK, né? Quem conheceu a WK em 2018 e olhar para ela hoje, já tem a nova da nova WK, inclusive, rolando, né? E a gente foi para estratégias de marketing e comunicação. E aí surgiram as campanhas que vocês devem ter visto aí pela cidade, devem ouvir na rádio, enfim, YouTube, por todos os cantos, que deu muito certo. A gente teve uma chuva de leads qualificados, né? A gente, junto com isso, refinou demais a nossa máquina de vendas, digna de benchmark de mercado, hoje eu diria, com ferramentas muito especializadas criadas por nós e a própria estratégia em si de geração de demanda qualificada, qualificação delas, envio para os canais, gestão de pipeline, forecast, nossa, um aparato completamente novo. Mas o que foi o imã, a grande atração, foi o reposicionamento. Quando a gente foi para o mercado dizer, nós resolvemos essa e essa dor, que foi quando a gente foi para o mercado dizer das dores causadas por alguns players de mercado, e que são muito reais. A gente chegou a receber, não foi um nem dois, foram dezenas de contatos por meio dessas campanhas das pessoas dizendo assim, ó, DJ, nossa, eu estou me sentindo exatamente como a campanha de vocês. Vocês estão de parabéns. Eu ainda não estou comprando RP, mas quando eu for comprar, eu procuro vocês. Entrar em contato para falar. Só para dizer. E várias outras que tiveram na mesma linha de discurso e aí seguiam com oportunidade. Algumas fecham, outras não fecham. E assim vai. Mas foi muito assertiva, né? A gente se posicionou de uma maneira em que a gente coloca o nosso produto na ponta, dentre os grandes players, mas com diferenciais competitivos muito fortes em relação a eles. E a gente exaltou isso tem exaltado isso através da comunicação, né? Sim. Por meio dessa estratégia. Eu acho que isso é muito bacana ver quando um projeto de brand, de reposicionamento da marca, realiza o propósito que é a empresa olhar para dentro e fazer essa virada de chave, ajustando a cultura, engajando todas as pessoas, e isso se expressar na campanha de marketing, baseado em pesquisa, em fato, e isso gera identificação e conexão com as pessoas de verdade ali na ponta, né? Sim. Esse é o... Mas tem um detalhe importante aí, né? Eu acho que você falou a palavra certa, engajando as pessoas, né? A expressão certa. Porque o que eu percebi nesses clientes é justamente, além da qualidade do produto, tudo certo. O ponto de virada eram as pessoas no atendimento online, na hora da reunião, que se mostravam flexíveis,
o suficiente para entender de fato a dor do cliente e buscar uma solução dentro do ERP. E não aquilo que outrora era inerente da área de tecnologia, né? Já começava chamando o cara de usuário, que é uma coisa que já incomodava e já subia, sabe? Dava aquela coisa, é o meu paciente, né, do médico, é o usuário da tecnologia, que o cara se sente meio que uma coisa não humana envolvida. E eu acho que esse é um ponto bacana, Márcio, que cabe até ressaltar e você levar essa informação para a equipe. Assim, o fato de se colocar de uma forma receptiva para a dor do cliente na hora da conversa, na reunião online, fez com que muitos olhassem, cara, eu estou entre dois, não é nem valor, mas eu vou na WK porque a galera de fato não está com preguiça de fazer 3 reuniões, 4 reuniões, 5 reuniões online até a gente fechar. Isso ficou muito evidente, realmente foi bem assertiva a campanha, né? A gente mesmo vinha vários outros anos realizando várias outras campanhas, e a gente olhava para o lado, para o mercado, está todo mundo falando a mesma língua. Otimize resultados, reduza custo, tenha melhor tecnologia, né? Integre processos. Cara, isso aí todo mundo pode falar, porque todo mundo entrega de uma certa forma. Sim, tá certo. Mas o que você entrega de diferente? E o que a gente entrega de diferente acaba colocando o dedo na ferida do player de mercado e, consequentemente, na ferida que está dentro do cliente, né? E havia um certo receio em relação a isso. Pô, vamos ser tão diretivo assim? Vamos. Eu mesmo fui a pessoa que puxou muito isso. Tem que ser agressivo. Tem que ser, cara. Tem que ser agressivo. Se a gente é bom, vamos ver que é. A gente não tá mentindo, né? Assim, ó, não quero contar nenhuma mentira. Mas também não vamos esconder as verdades. Né? A gente não tem aqui no Brasil uma prática tão ousada quanto os americanos, né? Mas foi a partir de lá que eu tive uma inspiração. Eu vi uma foto de um outdoor, de uma empresa de nuvem, falando da outra e dizendo que mais ou menos assim, eles são grandes, são os mais conhecidos, mas nós funcionamos, alguma coisa assim. Mas dando um nome. Sim. Nos Estados Unidos é muito mais liberado você citar diretamente. Quando você fala de atributos específicos, você pode citar diretamente. E aquilo lá foi um insight, assim, né? Não, mas nós... E aí a gente foi nesse caminho e deu muito certo, tá dando certo. Que bom. E quais que são os desafios hoje de expansão ou de posicionamento e até de estratégia de marketing para WK? A gente fala muito sobre as instabilidades do mercado, né? Uhum. As incertezas do mercado. Isso realmente é um tema muito desafiador, porque as empresas, os clientes, as pessoas que estão dentro dessas empresas, que decidem ou não por comprar da gente ou continuar conosco, estão inseridos nesse mesmo ambiente e estão também com um certo temor sobre o que vai acontecer, Mas se a gente for olhar os últimos anos de Brasil, sei lá, 10, 20 anos, qual foi o ano que a gente foi estável e de plena certeza, né? Então isso já faz parte do nosso DNA, viver num ambiente de muita incerteza, né? De muita volatilidade. Então, esse é um desafio, a gente conseguir conscientizar o nosso cliente, o nosso potencial comprador, que ele não precisa pausar o projeto dele, né? Se ele tem budget, se ele tem aquela dor, precisa resolver, porque o mercado pode acontecer isso ou aquilo. É claro que tem que levar em consideração, né, os fatores externos e trabalhar com planos para mitigá-los, né? Para ter contingência, etc., né? Mas eu acho que esse é um dos grandes desafios, né? Tem outros envolvidos em questões relacionadas, claro, a sempre, né? O eterno desafio de pessoas, de profissionais capacitados, qualificados, engajados, comprometidos e mais outras várias habilidades aí, né? Principalmente aquelas de soft skill aí que são tão difíceis de a gente exercitar às vezes, né? Então, são as linhas mestras, né? Sim. Que a gente tem que lidar diariamente, juntar tudo isso e transformar em produto, em uma entrega de serviço que faça sentido para o mercado, para o nosso cliente.
Você até entrou nesse assunto agora, né, na tua resposta para o questionamento do DJ com relação à mão de obra, né? Muito se fala dessa escassez da mão de obra, principalmente na área de tecnologia. Tem para todos os mercados, a gente sabe disso, mas para a área de tecnologia vamos dizer assim, está sempre em destaque, sempre em evidência. Como hoje a WK tanto atrai como retém, porque eu acho que o atrair já é um desafio. Agora, a retenção eu considero um desafio ainda maior, porque quando você chega num nível de excelência de um profissional, ele se torna desejado pelo mercado, né, pela concorrência. E, de novo, volto no ponto que nós estamos numa região onde existem muitas empresas interessantes e bem desenvolvidas de tecnologia, e muitas delas com mais de 30 anos, né, como é o caso da WK. Como fazer um trabalho suficientemente consistente para atrair e para reter essa mão de obra e até crescer, né? Porque vocês cresceram durante a pandemia com mais profissionais, né? Lá em 2018, quando a gente começou a redesenhar nosso planejamento estratégico, eu citei, né, a gente tinha pelo menos 2 frentes muito importantes a serem atuadas, né? Mas isso aí é comum para todo mundo, né? Vocês vão dizer. Mas atrair e reter clientes, atrair e reter colaboradores, os melhores, né? E a gente saiu com ações estratégicas, objetivos estratégicos dobrados em metas e iniciativas para essas 2 frentes, né? Parte de clientes a gente falou um pouco aqui. E a gente saiu com isso, muitas ações em torno do employer branding, para a gente se tornar mais atrativo no mercado, né? Junto com isso veio, né, o reposicionamento de marca, também para essa finalidade. Ajudou muito, a gente atraiu excelentes talentos aqui da região. Caso da marca. De gente, assim como o cliente dizendo, puta, eu me senti como a sua propaganda, engessado, amarrado, né, um refém de pessoas chegando lá, se candidatando a vagas e de nível de hierarquia alta, assim, sabe? A WK é outra WK, eu quero estar nessa nova WK, sabe? Então a gente conseguiu levar esse reposicionamento para fora, muito forte, a gente tem atraído, cada vaga que a gente abre, a gente tem conseguido bons candidatos em quantidade e qualificação, e também temos conseguido reter os nossos melhores talentos. Muito bem. A nossa taxa de rotatividade, eu não tenho aqui, infelizmente, Sim. desculpa, Não, mas ela é bastante baixa, né? A gente tem bastante gente de muito tempo de casa lá na WK, tanto na área técnica quanto área administrativa e mercado. E esses profissionais que estão lá dentro conosco muito tempo são o nosso alicerce, a nossa estrutura de cultura, de valores, de conhecimento de negócio, que agora, somados aos novos que vêm do mercado com outras experiências, isso é que está dando para a gente muito certo, assim, sabe? Uhum. Essa diversidade, né? Essa soma daquilo que a gente conhece muito bem do nosso negócio, dos nossos valores, dos nossos pilares, da nossa cultura, das nossas competências técnicas que já estão presentes ali dentro, com esse mix com as pessoas que vêm de fora, propondo inovações, né, e ajudando a colocar em prática as iniciativas que são tão importantes para a gente avançar. Então, tudo se resume a pessoas, e pessoas está no nosso foco principal, sempre da nossa estratégia, né? Se a gente não olhar para elas como primeiro plano de tudo, nada vai acontecer. O cliente lá na ponta não vai estar satisfeito. Então, sem dúvida, é um desafio grande e é a nossa estratégia número 1, né? Olhar para os que estão ali, promover um bom ambiente, né? Um bom nível de bem-estar, segurança profissional, desenvolvimento profissional, carreira, para que eles fiquem, para que eles atendam aquilo que a empresa precisa, em termos de negócio, em termos de entregas, sejam bem remunerados e recompensados por isso, e que, junto com isso, isso atraia novos talentos para fazer a empresa prosperar. É interessante, né, a gente olhar que, num primeiro momento, né, o Márcio até fez um comentário, logo no início do nosso bate-papo, de repente a WK era uma empresa mais tímida, mais na dela, né, mais conservadora na forma de se mostrar para o mercado. Isso, para alguém que está assistindo, pode parecer, né, principalmente para quem é muito jovem, algo não tão positivo. Vamos falar negativo, mas não tão positivo. Claro. Mas provavelmente foi essa postura, agora eu estou conjecturando, né, que ajuda no processo de retenção de uma mão de obra
qualificada por tantos anos. Existem vários profissionais dentro da WK, eu conheço alguns com muito tempo de casa. Esses profissionais com muito tempo de casa acabam passando uma imagem que é espelhada, de repente, por alguém que está começando a carreira ou quem já passou por várias outras empresas e olha, cara, mas por que o Márcio está há 24 anos na WK? Por que o fulano está há 30 anos na empresa? Eles fazem o feijão com arroz muito bem feito, sabe? Ou seja, faz um trabalho muito consistente. A segurança que o Márcio acabou de falar é um outro fator muito importante. Então, sai, de repente, daquele viés da, aspas, né, pirotecnia no onboard, de um monte de coisa, né, de sair, sabe? A gente tem tudo de diferente que, de repente, é legal no primeiro momento, mas que gera uma certa insegurança. Será que isso continua? Então, eu acho que um ponto muito importante, e aí entra, claro, o trabalho em equipe, de você ter uma equipe com várias competências, é mostrar para quem está entrando que se você tem capacidade, se você evolui, se você tem talento, você fica aqui, você pode encerrar sua carreira aqui. E vai crescer muito. E é legal porque empresas de TI, salvo exceções, e a WK é uma dessas exceções, elas não têm muito essa característica da carreira com longevidade. Isso é muito comum na indústria, né? Então o cara entrar, né? Provavelmente teu pai e tal, entrou, ficou 30 anos naquela fábrica. Isso pelo jovem é visto até como um negócio meio, sabe, não interessante, porque ele não teve outras experiências. Mas por quê que não é interessante o cara ficar 30 anos na WK, sendo reconhecido, sendo bem remunerado, tendo segurança? Eu vejo como como positivo. Sintoma de uma cultura forte em que você falou, nesse processo de reposicionamento da marca, você evoluiu a cultura, mas você não criou ela do vácuo. Não, ela existia ali, você tinha uma base sólida para trabalhar e reconfigurar ela para apresentar para o mercado de maneira mais atrativa. E mostrou o que tem de melhor nessa cultura, que é segurança, que são valores, né? De que você vai ser bem tratado. Talvez eu não vou ter aqui, sei lá, uma postura que de repente você está esperando, né? Sei lá, máquina de refrigerante. Talvez até tenha, né? Eu não vou ter uma máquina de refrigerante aqui dentro, mas eu vou te dar total condição de você fazer o teu trabalho com consistência. Eu acho isso muito mais interessante. Sim, é por aí, né? E nesse trabalho de reposicionamento de marca, e até antes dele, a gente implementou algumas consultorias de desenho organizacional, clima, né? E a gente identificou, claro, né, sempre, né, os pontos fortes e fracos, e dos fortes a gente identificou tanto na nossa pesquisa interna quanto com clientes, um fator muito importante que a gente já acreditava muito e que se confirmou, que é a confiança. Legal isso. Né? Então, clientes nossos dizendo explicitamente, sem ser indagados por isso, de que a WK é uma empresa confiável. Na WK a gente pode confiar. Pode dar dor de barriga, que vai voltar a dar certo. Que ninguém vai te abandonar. Ninguém vai te abandonar. E que a WK vai entregar o que tem que ser entregue. Se a WK prometeu, ela cumpre. Entende? E isso é dentro e fora, esse reconhecimento, e a prática é dentro e fora. Então, os profissionais que estão ali também reconhecem isso, né? Que é o que se falou, né? A pessoa entra, tal, tem um processo de onboard keys. Como é que vai ser depois disso, né? Então, a gente procura ser sempre o mais transparente desde o primeiro contato. Legal isso. Desde o primeiro contato com a pessoa, quando está no processo seletivo. Quando eu sento com uma pessoa para que ela passe por mim no processo seletivo, eu digo de largada, cara, tem que dar match dos dois lados. Você tem que querer trabalhar aqui e a gente tem que querer você aqui dentro. E para isso, nós vamos te dar a real de como a gente funciona. E você tem que dar a real se isso daí faz parte dos teus objetivos profissionais, do teu propósito, né? E aí, quando tem esse alinhamento, a coisa acontece, né? Aí o combinado não sai caro, né? Aí a coisa acontece. Aí as pessoas ficam por mais tempo conosco, as pessoas se engajam, né? Claro que nem tudo é perfeito, lógico, né? Nem tudo dá sempre tão certo assim, né? Mas a gente vê que em muitos casos deu certo, continua dando certo, né? E a gente tem sempre trabalhado cada vez mais em prol de entender onde que a gente precisa melhorar, onde que a gente precisa evoluir, e aplicando as medidas que são necessárias, assim, sempre muito aberta à mudança, assim, nossa camada de gestão e a camada de diretoria onde eu estou, a gente está sempre muito aberto às necessidades que vêm internamente, que vêm externa, e sim, beleza, vamos entender, vamos conversar, e se isso for melhor, a gente vai avançar. Pegando esse gancho, Tomelin,
como você cuida de mercado, a gente falou muito disso, né, do marketing, etc. E também começou a falar um pouquinho de produto e a parte de inovação, de produto especificamente, produtos e serviços. Como que vocês se desenvolvem? E aí uma pergunta específica que é, todo mundo está falando de inteligência artificial, de chat GPT, de IA generativa, e de esse tipo de tecnologia. Isso está no radar? Vocês estão ouvindo, os teus clientes estão demandando? E fala um pouquinho mais como é que é esse processo de desenvolvimento e inovação dentro da WK. Eu acho que os clientes vão começar cada vez mais descobrir que a IA pode ajudar ele no dia a dia, né? Até então era algo visto quase como inacessível, né? Uhum. E algumas ferramentas de mercado, até mesmo nem sendo do mesmo segmento WK, etc., né? Utilizam de mecanismos e algoritmos de árvore de decisão que chamam de IA, que é um bracinho, né? Um pezinho na IA. Agora, learning. Agora ela veio para valer e muito acessível, tanto em termos de custo quanto em entendimentos, né? E isso acho que vai nos ajudar muito a impulsionar a demanda, que ainda é muito reprimida, muito limitada, né? De bater na porta pedindo, puta, preciso de uma rotina de IA para isso, para aquilo, é quase inexistente. Porém, é muito importante você ter no seu portfólio porque isso se torna um atrativo, né? Acaba gerando buzz né? E acaba atraindo um diferencial para você em relação a isso, né? Então, a gente tem olhado muito para isso, feito experimentos já, né? Inclusive, de uso interno a gente já tem usado, né? Nosso marketing tem usado bastante, né? Para fazer pesquisas e outras áreas de negócio, de inteligência de mercado. A gente começa a utilizar para fazer análise de dados, análise, né, de massas de comentários, por exemplo, né? Ela tem se mostrado muito eficiente nesse sentido. E eu sempre digo que a tecnologia, ela tem que ser aplicada à dor, e não a dor à tecnologia, né? Ou seja, você tem que entender muito bem da dor do seu cliente, né? Ou melhor, dos seus clientes, né? Porque senão você vai criar produtos personalizados, não é um negócio da WK, né? A gente é uma empresa com um modelo de negócio voltado a produto e não a serviço. Entender a dor desses clientes, quão maior ela for, melhor, quão maior for o impacto dela dentro da rede de clientes que é o seu público-alvo, melhor, e a partir dali buscar entender qual a melhor tecnologia se aplica para resolver aquela dor. E não o contrário, né? Às vezes a gente vê as pessoas querendo, até indo pelo caminho contrário, né? Vamos pegar a tecnologia X para criar um produto. Ah, mas qual produto? Ah, um produto Y. Tá, mas é a melhor tecnologia para resolver aquela dor? Então a gente tem sempre pautado as nossas decisões nesse sentido, né? Então a gente tem aplicado uma série de inovações no produto, né? No contexto de análise de dados, né? De interatividade com o usuário, de convocações ativas, etc, etc. Aquilo que vai ao encontro, de fato, ajudar as pessoas lá na ponta a facilitar o seu trabalho, a entregar suas tarefas com velocidade, poupando tempo e com assertividade. Porque o resultado disso, o impacto disso, vai ser a empresa ter uma operação mais fluida, vai reduzir custo, vai conseguir atender melhor o cliente, vai ganhar mais dinheiro. Então, olhando isso, a gente vem para trás e puta, que tecnologia a gente vai usar para convocação ativa, para análise de dados, né? Para criar o Analytics para o nosso cliente, para que ele possa interagir com o nosso produto de maneira mais fluida, né? Esse é o caminho que a gente tem adotado e tem dado bastante certo. Essa é a grande virada de produto que a gente tem trabalhado aí num projeto de inovação muito forte aí nos últimos anos. Nossa grande pergunta sempre, Tomelin, é sobre o Novo Hunter, né? O nome do podcast. Ou seja, quais são as características, habilidades, enfim, que você considera essenciais para um profissional se mostrar diferente para o mercado, ou ser esse novo Hunter? Se você fosse contratar para trabalhar com você, que tipo de perfil você buscaria hoje? Acho que já tivemos um spoilerzinho sobre isso antes, né? As habilidades comportamentais, né? A habilidade técnica é muito importante, a experiência técnica é importantíssima. A gente tem visto que a habilidade comportamental acaba estando acima disso, né?
Então, a capacidade do profissional se reinventar, estar aberto a mudanças. Não parar na resiliência, que é importante, que é vista como um ponto muito forte, né, para muitos recrutadores, para os próprios profissionais, para o nosso dia a dia, mas ir adiante, né, para a antifragilidade, né? Acho que isso é importante. A antifragilidade, ela resume muita coisa, né? Porque é a capacidade de você, ao encarar um determinado desafio, você aprender com aquilo e sair dali melhor, né? Mais forte. Mais forte. A resiliência você encara e volta ao estado anterior, né? Já é bom. Já é bom. Já é bom. Já ajuda. Já ajuda, já é bom, né? Eu acho que esses são aspectos muito importantes, né? A capacidade de habilidades interpessoais, né? Trabalhar de maneira colaborativa, de não olhar só para o seu job description e sim para a entrega que tem que chegar lá na ponta. Claro que o teu job description, ele resume as tuas atividades principais, onde você tem que gastar 70%, 80% do teu tempo, né? Mas você tem que estar aberto a ir além, né? Quem nada dentro de um aquário não enxerga o oceano, né? Então, eu acho que você vai estar ali dentro daquele aquário boa parte do dia, realizando suas tarefas, mas você tem que estar aberto ao oceano e ir além, e sabendo que lá fora pode fazer a diferença para que a grande entrega, o grande propósito da empresa que você está inserido, que é por onde você optou entrar e trabalhar em prol, seja alcançado. Eu acho que isso é o que diferencia um profissional aí que decola numa carreira de sucesso dos demais. Muito bom, muito bom. Bom, Tomelin, obrigado pela conversa. Hoje foi muito enriquecedor conhecer um pouco mais da tua história aí da WK, especialmente trazendo para a minha área, né, quando a gente vê um caso de rebrand, de reposicionamento de marca que realmente foi implementado de uma maneira correta e que gerou resultados e que reverbera a cultura da empresa da maneira correta para o mercado. E esse né, uma empresa que mostra solidez, que está crescendo bastante, entendendo o movimento do mercado e muito bem posicionada. Obrigado. Muito bem, eu que agradeço a oportunidade, Roberto, DJ. Estamos aí, contem comigo. Legal. Valeu, Legal. até mais, gente. Valeu. Obrigado. Pessoal, antes de eu fechar, eu quero reforçar essa última frase do Tomelin. Achei muito interessante. Quem nada dentro do aquário não enxerga o oceano. Acho que é bem isso. É importantíssimo que você que acompanha o Novo Hunter comece a abrir um pouco mais o seu espectro de visão. Você comece a acompanhar cada vez mais episódios como esse do Márcio Tomelin, onde você tem a oportunidade de se aprofundar de uma maneira bem rápida e consistente em informações preciosas e que muitas vezes você, dentro da universidade ou dentro da sua empresa, acaba não tendo acesso. Então, a nossa proposta com o podcast é justamente isso, trazer pessoas que fazem a diferença nos seus mercados, com vasto conhecimento, com vivência prática, que essa faz toda a diferença, para compartilhar com você. Então, compartilhe o conteúdo, acompanhe o canal, siga todos os materiais que a gente coloca, divulgue para os seus contatos, porque isso é fundamental e esse é o nosso objetivo. Valeu, até o próximo episódio. Valeu. Podcast O Novo Hunter. Patrocínio Epson do Brasil, Rede Cooper e Rádio 90 FM Blumenau.